coração que esteja nessa noite conosco, para que a gente possa sair daqui mais fortalecido, que a gente possa sair daqui mais entendido e com o coração repleto de amor. As primeiras palavras é gratidão, quando a gente está reunido, em nome de Jesus. Gratidão por Deus, nosso Pai, que nos criou, nos deu essa possibilidade, nos deu esse corpinho, eu em pé e vocês aí sentados, para que a gente esteja aqui nessa noite. E alegria pela Maristela ter me convidado. Eu já tenho o tom de voz alta. Se deixar nessa altura aí, vai. Ah, tá. E alegria pela Maristela ter me convidado para estar essa noite com vocês. Não sei se foi de propósito, mas quando a Maristela pediu para eu escolher o tema, eu entendi que esse tema é o mais importante das nossas vidas. E aí ela fez essa surpresa com esse vídeo maravilhoso, que nos harmonizou, nos trouxe a presença de Jesus, para a gente falar de Cristo Consolador. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que é o mais importante? Porque Jesus veio até nós há 2024 anos, trazendo o seu Evangelho. Mas ele não pôde falar tudo. Por ele não poder falar tudo, ele disse para todos nós que nós estávamos no lar, só que a gente não lembra, que num tempo predito, ele ia pedir ao Pai que mandasse para todos nós o Consolador prometido. Em 1857, 14 de abril é meu aniversário, 18 de abril de 1857, chegou até nós o Livro dos Espíritos, depois chegou toda a obra codificada pelo nosso companheiro, nosso irmão e querido amigo Allan Kardec. E quando chega o Evangelho é para nos nortear. É o caminho, a verdade e a vida. E quando ele chega nesse capítulo, Cristo Consolador, quando ele vem falar de Espiritismo, na sua essência, na verdade ele está falando de Jesus. Quando o Espírito de verdade traz as mensagens, ele está falando de Jesus. O Espiritismo é Jesus, é a vida, é o comportamento, é a atitude, é o pensamento do Mestre, guia e modelo das nossas vidas. Mas antes de entrar no capítulo propriamente dito, a gente tem que entender como foi montado por Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo não vem destruir a lei. Lei. Por que existe lei? Porque a gente não cumpre. Porque a gente é rebelde. Porque a gente é imperfeito. E a lei só existe porque a gente não cumpre. E como diz Joana de Ângeles, nós somos escravos da lei de Deus. Não temos como fugir dela. E o primeiro capítulo do Evangelho, Jesus diz que não vem destruir a lei. A gente até gostaria, né? Mas ele vem fazer cumprir a lei. E ele diz que nós precisamos de duas ciências. A ciência propriamente dita, para a gente conhecer os bens materiais, as coisas materiais, e a religião, para a gente conhecer as riquezas espirituais. No segundo capítulo, ele diz o seguinte, eu sempre esqueço do segundo capítulo, eu já deixei aqui para colar porque eu sabia que eu ia esquecer. Meu reino não é deste mundo. Tem um exemplo da rainha, que ela diz o seguinte: não levei nada. Quando cheguei lá,
ledo engano. Eu vi pessoas que não tinham nada na terra e, espiritualmente falando, eram muito mais superiores do que eu. A gente não leva nada desse mundo. O reino que nós devemos conquistar é o reino de Deus. O reino, a riqueza que nós devemos conquistar é a riqueza espiritual. E a gente se mata, a gente sofre, a gente fica ansioso, a gente fica doente para conquistar os bens materiais. Se a gente usasse, está rindo, né? 90%, se a gente usasse 90% do nosso desejo e da nossa vontade de conquistar os bens espirituais, de estar mais próximo de Jesus, nós seríamos ricos. Ricos. O terceiro capítulo fala que nós temos várias moradas. Sabe aquela casinha lá que vocês deixaram para vir aqui? Aquela casinha vai ficar e você vai partir. A gente está de passagem. A gente vai ter outras moradas. A gente já morou num planeta primitivo. Por enquanto a gente está no planeta de provas e expiações. Daqui a pouco a gente vai estar no planeta regenerado. Daqui a pouco a gente vai estar no planeta ditoso. Daqui a pouco a gente vai estar no planeta celeste. Fora os outros planetas que nós vamos ter que vivenciar, experienciar. Se colocar numa posição, assim como Jesus se colocou na posição e outros espíritos se colocaram e passaram por todas as provas, todas as expiações. Quando ele diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, a reflexão que nós devemos fazer é que o universo, a nossa casa que é o universo, existe milhões de espíritos, milhões, uns mais elevados, outros nem tantos, outros iguais a nós, rebeldes, imperfeitos, e todos filhos de Deus. E a gente tem que trabalhar, a gente precisa se esforçar para alcançar uma casa melhor. Por enquanto a gente mora numa casa de 2 quartos, alguns 1 quarto, outros 3 quartos. Então a gente tem que se esforçar para morar numa casa que tenha vários quartos. O capítulo 4 é o capítulo que fala da reencarnação, esse eu não esqueço, que é a misericórdia de Deus. Para a gente viver em outras moradas, para a gente construir, renovar, fazer a renovação espiritual, a gente precisa reencarnar, porque uma reencarnação só não dá. E isso é muito confortador para a gente não ficar ansioso, porque a gente fica muito ansioso, a gente quer fazer as coisas, quer aprender as coisas em 1 mês, 1 ano, 10 anos, a gente quer conquistar as coisas do dia para a noite. Não funciona assim. Por isso que tem a reencarnação. A reencarnação vai nos ajudar. A cada reencarnação, aos pouquinhos, a gente ir conquistando, a gente indo recebendo merecimento. E aí chega o capítulo 5, que muita gente não leva em consideração. Por que que o bem-aventurado dos aflitos está no meio da reencarnação? Não pode nascer de novo, se não pode, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que que no meio está bem-aventurado dos aflitos? Por que que ele foi deslocado e depois vem o Cristo Consolador? Não precisa me responder. Quem é aqui que sofre? Quem é aqui? Vamos fazer uma outra reflexão. Alguém me falou aqui. Quantos suicídios há no mundo? Quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas
sofrem de ansiedade. Essa eu vou falar porque eu tenho que falar. Quantas pessoas tomam remédio para dormir? É sempre o vizinho, nunca com a gente, lógico. Vocês não fazem isso. E esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, está no meio da reencarnação e do Cristo Consolador. E quem é o Cristo Consolador? Eu deixei aqui separadinho, para a gente ler um pouquinho no item 4, no capítulo 6. O Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba, e o homem aqui é o Espírito. Lembrando que toda a mensagem do Evangelho, desde o primeiro capítulo até o final, até as preces, fala sempre de vida espiritual. Em nenhum momento fala da vida material. Então, quando ele fala o homem, ele está falando o espírito em si, porque nós não temos sexo. Hoje eu vivo como um homem. Alguns de vocês, algumas, estou vendo aqui, são várias, como mulheres. Mas o homem, o ser, o eu integral, é o espírito e não tem sexo. Então, quando ele fala que faz com que o homem saiba de onde veio, quem é que nunca fez essa pergunta? Depois que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu deixei de fazer essa pergunta. Eu não faço a mínima questão de saber de onde eu vim. Boa coisa não foi. Boa coisa não foi. Se eu reencarnei de novo num planeta de provas e expiações, boa coisa eu não fiz. Boas escolhas eu não fiz. Então, da onde eu vim? Não sei. Também não me interessa. Para onde eu vou? Aí sim. Aí me pegou. Se o Espiritismo é a terceira revelação, a primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira foi o Espiritismo, há quanto tempo, eu vou falar por mim, vou deixar vocês fora dessa que vocês não passam por isso, há quanto tempo eu estou reencarnando e desencarnando? Quantas reencarnações eu já devo ter tido? Quantos erros, quantos acertos, quantas virtudes? Tudo interiorizado dentro de mim, e hoje eu no esforço de fazer essa renovação. Então eu sei para onde eu quero ir, e quero deixar uma pergunta para vocês como reflexão: para onde vocês querem ir? Vocês querem voltar para um planeta de provas e expiações? Essa é a reflexão. Ele continua: e por que a gente está na Terra? Retornam aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. E aí, tem várias nesse capítulo, mas eu escolhi uma, mensagem do Espírito de verdade. E aí é uma opinião minha, cabe a cada um de vocês fazer a análise de vocês. Para mim, o Espírito de verdade é Jesus Cristo, mas não está dito em obra nenhuma, mas para mim, pela forma como ele se comunica, para mim é Jesus Cristo. E no item 5, ele diz o seguinte: como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venham trazer a verdade e dissipar as trevas. Quando ele fala que é o caminho, a verdade e a vida, o Espírito de verdade que ele vem fala, ele vem trazer o caminho, uma associação lógica, dissipar das trevas, das sombras. No livro dos Espíritos está muito bem
colocado para a gente que a gente está numa categoria de espíritos imperfeitos. E eu quero deixar bem claro, não fique bravo comigo. Foi os espíritos que falaram. Nós todos estamos numa categoria de espíritos imperfeitos. Cego guiando cego. Uma coisa que me deixa assim muito... Não vou falar isso não, porque tem muita mulher vai me pegar lá fora. Uma coisa que me deixa assim muito intrigado é que a gente quer determinar, quer dizer o que o outro tem que fazer, e a gente não sabe nem como fazer com a nossa vida. Essa é uma outra reflexão. E ele continua: escutai-me. E aí, quando ele fala escutai-me, o Evangelho tem que ser sentido. Ah, Marcos, mas a gente não tem que ler? Sim, tem que ler, tem que aprender, tem que esmiuçar, estudar. Mas o Evangelho, sobretudo, ele tem que ser sentido. A lei de Deus está onde? Na nossa consciência. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. O Evangelho tem que estar onde? Dentro de nós. E para a gente compreender, para a gente praticar, melhor dizendo, a gente tem que compreender, a gente tem que sentir. Quando a gente sai de um planeta primitivo, é mais instinto, muito mais instinto. A gente age por instinto, a gente não age por sentimento. O dia que a gente começar a fazer essa troca, de usar mais o sentimento do que o instinto, o Evangelho vai se tornar, na nossa vida, algo natural. Vocês acham que num planeta celeste existe lei? Existe, mas não precisa, porque todo mundo faz naturalmente, todo mundo cumpre naturalmente, todo mundo pratica a lei de amor, justiça e caridade naturalmente, todo mundo pratica a caridade na sua essência, que é o amor, o respeito ao próximo. A lei existe, porque a lei vai acompanhar a gente, porque nós somos espíritos imortais, mas vai chegar um tempo, e esse é o motivo de todos nós estarmos aqui reunidos hoje. Nós não saímos de casa para vir aqui para só dizer que veio num centro espírita. As palavras têm que fazer morada, o ensinamento tem que fazer morada, o Evangelho tem que ser sentido dentro do nosso coração. Quando ele fala escutai-me, ele está fazendo um convite. Jesus está nos convidando. Escutai, meus irmãos. Esse é o convite que ele está dizendo. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar os incrédulos. Não precisa levantar a mão, eu só vou levantar a minha. Quem eram os incrédulos? Eu demorei. Eu estou vendo, comentei com a minha esposa, não pude deixar de perceber que a única jovem é a companheira aqui. Oi? Tem outra? Tem, desculpa. Desculpa. É porque mulher a gente não pode arrendar. Está lá fora. A gente demora, a gente é incrédulo. Queria eu ter chegado ao centro espírita Leonini com a idade da companheira ali. Chegou menorzinha, né? Por quê? Porque as escolhas que eu iria fazer seria totalmente diferente. E a gente demora a chegar no centro espírita, a gente demora a inserir o espiritismo na nossa vida. Por quê? Porque nós somos incrédulos. Que acima deles reina a verdade imutável. Acima de nós reina a verdade imutável.
O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem, revela a doutrina divina como um cefeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. O vídeo que passou, eu até esqueci de parabenizar. Foi você que montou o vídeo? Não. Um vídeo bem elaborado. Quando ele diz: vinde a mim, vós que sofreis, são os companheiros incrédulos que não ouviram, que se suicidaram, que estão depressivos, que tomam remédio para dormir, que sofrem de ansiedade, TDAH e outro transtorno do pânico e outros aí. Vou ficar aqui a noite toda falando, vai acabar meu tempo. E por quê? Porque ninguém procura o irmão mais velho. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Quem nunca? Hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Mas quem nunca não se afastou da lei de Deus? Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, seja socorrido, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos brandar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como céu. Quando eu cheguei, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Quando eu cheguei, estavam as companheiras separando as roupas, separando o material para mandar para os nossos irmãos lá no sul. Quando acontece, eu gosto sempre quem sou eu para dizer que está errado? No livro dos Espíritos tem uma lei, que se chama lei de destruição. Para mim, não seria lei de destruição, mas eu não estou discordando de Kardec, eu também não tenho essa pretensão. Mas para mim é lei de transformação, lei de renovação. Sempre quando há uma tragédia aos nossos olhos, aos nossos olhos, para a gente parece ser uma tragédia. Mas eu aprendi que nada acontece por acaso. O que nos cabe? Servir, ajudar, rezar, orar pelos nossos irmãos. Que poderia ser a gente. Poderia ser a gente. Então, quando eu vi as companheiras, cheguei, vi todo mundo ali trabalhando, se cotizando, todo mundo arrumando, vamos mandar amanhã para lá para o sul, aquele negócio todo, a companheira ligando. Acho que ela não está aqui não. A companheira está lá fora, estava ligando para alguém lá no sul, vai chegar e tal. Por que a gente não faz isso o ano inteiro? Por que a gente não pratica a Páscoa o ano inteiro? Por que a gente não pratica o Natal o ano inteiro? Por que tem que ter uma data estabelecida? Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências. Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca em vossas mãos para aclarar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao redaço de vosso Pai. Nós fomos criados por amor. Vocês já perceberam? Primeira pergunta do livro dos Espíritos: que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema.
Deus poderia viver tranquilamente sozinho nesse universo. Mas Ele não é egoísta. E Ele nos criou. Ele nos criou por qual sentimento? Pelo amor. E Ele quer... Nada. E Ele quer que nós retornemos a Ele por qual sentimento? Quando Ele diz: homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca em vossas mãos para aclarar vosso caminho. Que tocha é essa? Que luz é essa? É o Evangelho, é Jesus, o Espiritismo. Essa é a tocha. Faça-se brilhar a sua luz. E vos reconduzir, filhos perdidos. Somos nós. Nenhuma das minhas ovelhas vai ficar perdida. E a gente está, vou lembrar de novo. Não vou lembrar da época de Moisés, tá? Você é caridoso. 2024 anos. Perdidos. Cego guiando cego. Ele diz: filhos perdidos, voltar ao regaço do vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão. Às vezes eu converso com Deus, às vezes eu converso com Jesus. Ele deve rir pra caramba. Estou sozinho no carro, trabalho na rua, eu converso com Ele. Deve ser complicado para Ele ver a gente. Ele já passou por isso. Então, quando Ele fala que sente compaixão, é um amor que a gente não tem ideia. Vocês já pensaram nisso? Por muito menos, a gente solta o companheiro que a gente não tem assim. A gente está falando, a pessoa não ouve. Agora é contigo. Não é assim? A gente não tem paciência. Quando Ele fala que tem compaixão, amor, Ele tem paciência, resignação, benevolência, indulgência, perdão, que é a caridade no sentido que Jesus entende, que é o BIP, que nós devemos deixar ligado. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Quando Ele diz que tem compaixão, você não pode passar assim, como dizem os jovens, batido. Pode. Você tem que fazer morada dentro da nossa casa, dentro do reino de Deus. Tem que fazer morada. Jesus sente compaixão pelos meus erros, pelas minhas dificuldades, pelos meus pensamentos, pelo meu comportamento, pela minha atitude. Ele sente compaixão. E não é só comigo, não. É com todos que estão aqui na sala. E os nossos parentes, inclusive. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias. E essas misérias somos nós que criamos. Somos arquitetos das nossas misérias. Tem um capítulo aqui que eu não estou lembrando. Não sei se é no próprio capítulo do Bem-aventurados aflitos. Tem as causas anteriores das aflições e tem as causas atuais das aflições. É porque a gente pensa em miséria, a gente pensa em pobreza, mas é a miséria moral. É o que a gente constrói ao longo da nossa caminhada como espírito imortal. Quando ele fala, vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com um bom grão, as utopias das verdades.
Chegou a hora da gente separar o joio do trigo. Chegou a hora da gente começar a gente não bota dinheiro na poupança. Tem uns que tem investimento, CDB. Eu não faço isso há muito tempo. Aplica em bolsa, enfim. Está na hora da gente começar a aplicar nos bens espirituais. Está na hora da gente começar a equilibrar a balança da nossa contabilidade espiritual. Por enquanto, a nossa contabilidade espiritual está negativa. A gente precisa equilibrar essa contabilidade. A gente precisa elevar os bens espirituais. Quando ele fala separar o joio do trigo, é separar a matéria, separar o materialismo, deixar o materialismo na terra e pensar como espírito imortal, como somos, todos nós, sem exceção. Pensar mais para onde eu vou. Espíritas. Aí vem os mandamentos. Eu fiz questão de escolher essa mensagem porque todos nós que estamos nessa seara, todos nós que estamos nos debruçando agora no Espiritismo e somos espíritas, somos, como diz Bezerra de Menezes, espírito e espíritas. Aí ele traz um conselho. Espírito, amai-vos, eis o primeiro mandamento, ensinamento. Instruí-vos, é o que a gente está fazendo. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo vivo, no Evangelho redivivo. Cristianismo, na sua essência, foi aquele rapaz que apareceu aqui, cantando para a gente. Vou botar que ele estava cantando para a gente, mandando a mensagem para a gente. Esse é o cristianismo redivivo. Jesus na sua essência, o amor na sua essência. Que nele criaram raízes, são de origem unicamente humana. E aqui não vai nenhum julgamento em relação às religiões do mundo, até porque as religiões foram criadas por irmãos iguais a gente, espíritos iguais a gente, cada um com seus propósitos, com seus interesses. Eu não estou aqui, eu também não tenho capacidade nem moral para julgar o catolicismo, o evangélico, o protestante, o candomblé, a umbanda. Não tenho moral para isso. Mas ao longo da história foi demonstrado para todos nós que por interesses próprios eles deturparam. E aí quando ele fala, os erros que criaram raízes são de origem unicamente humana, e a gente tem a obrigação de seguir o conselho de Kardec, de usar o bom senso, usar a razão, porque a fé é raciocinada. O Espiritismo é uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Nós temos o dever, está também no Evangelho, tem um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 17. Maristela, se eu estiver errado, você me corrige. Dever. Nós temos o dever moral, primeiro conosco. A gente tem a obrigação de questionar, mas questionar com equilíbrio, questionar com sabedoria. Aquilo que estão falando para mim faz sentido? Bom senso, razão. E eis que do outro lado do túmulo, onde nós acreditávamos que nada existia, vozes vos gritam. Uma das maiores alegrias
quando eu comecei a entender, eu comecei a estudar, é saber que eu nunca estive sozinho. Por um momento eu fiquei preocupado, mas depois eu falei, meu Deus. Mas hoje eu me sinto protegido, amparado, sustentado, confortado, por saber que tem espíritos ao meu lado, torcendo por mim, ao lado de todos nós. Eu não sou privilegiado. E tudo começa com um pensamento em Jesus. Tudo começa com o Evangelho na sua essência dentro de nós. E quando a gente começa a viver o Evangelho na prática, quem que vai estar do nosso lado? E essas vozes que gritam aos nossos ouvidos, é que às vezes a gente não percebe, está na agitação do dia a dia, e a gente não percebe, mas eles estão do nosso lado, torcendo, vibrando, sustentando. Eles jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio, jamais, mas eles vão estar sempre ali, intuindo para que a gente faça a coisa certa, para que a gente não se afaste da lei de Deus. Então, quando ele fala, vozes vos gritam, ele diz, irmãos, nada morre. Não sei vocês, mas já falaram para mim que um dia eu vou desencarnar. Não sei quando, mas enquanto não chega, eu estou num esforço de voltar melhor do que eu vim. Esse é o propósito. Porque me disseram que a vida é uma escola, mas eu vou além. Para mim, a vida está sendo uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado. E a gente não se dá conta que a gente recebe um corpinho novo para não vir aqui a passeio. A gente não vem à Terra a passeio. A gente vem à Terra, esse planeta de provas e expiações que não é fácil viver aqui. Estamos vendo. Não preciso citar para vocês aí. Não é fácil viver aqui. E Deus nos deu, através do seu Filho, do nosso irmão, o Consolador prometido, Cristo prometido, Consolador prometido, para que a nossa vida seja mais leve. Eu vou deixar para finalizar depois essa mensagem, porque no item primeiro, Jesus fala o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. E não me diz que você não está aflito, porque eu sei que todos nós estamos aflitos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo quando ele diz opressão, autoridade, domínio? Ele diz: acredite em mim, eu sou autoridade, venha a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quem vive procurando seguir Jesus, o jugo é leve, o jugo é suave e o fardo é leve. Experimentem que vocês vão ver o quanto que a vida de vocês, e eu estou falando da vida espiritual, eu não estou falando da vida material, porque a mensagem é para o espírito. Eu não estou falando para os corpinhos que eu estou vendo aqui. Na verdade, não sou nem eu que estou falando, só estou sendo usado. Está falando para os espíritos de todos vocês que estão aí sentadinhos. Porque a mensagem é para o espírito, a mensagem não é para o corpo. A mensagem tem que fazer morada no espírito, não no corpo. E a gente confunde, a gente ainda não se deu conta que o corpo a gente vai deixar. É uma fantasia que nós temos hoje. Daqui a pouco a gente tem outro corpo.
Eu espero que seja melhor do que esse, e mais magro. O corpo, nós vamos deixar aqui. Mas o Espírito vai seguir sua caminhada. E essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, é para o Espírito de cada um que está aqui sentado. Vamos voltar lá para finalizar. Tu me avisa a hora? Onde está? Ali, tá. Irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Eu vivi, ele diz no Evangelho, eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Ele veio até nós, trouxe o seu amor, trouxe a sua mensagem, ele veio para servir. Quando ele diz que é vencedor do mal, ele viveu num mundo sem ser desse mundo. Vocês já pensaram em fazer isso? E olha que a sociedade, de uma maneira geral, nos convida diariamente a fazer o mal. Se não é o Evangelho, não sei o que seria. Porque a sociedade nos convida diariamente, desde de manhã até a noite, a nos afastar da lei de Deus. Quando ele diz que venceu o mal, é porque ele viveu 33 anos num mundo de provas e expiações sem ser desse mundo, porque ele só pensava na vida espiritual. Simples assim. É porque a gente está enraizado dentro de nós viver a vida material. E chegou a hora, chegou o momento da gente começar a fazer essa mudança, a fazer esse start, dar esse start. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E ele finaliza. Convite para todos nós, para que a gente seja vencedor. Mas a luta não é com o vizinho. A luta não é com a esposa. A luta não é com o chefe. A luta não é com o adversário. A luta sempre vai ser conosco mesmo. Como diz a oração dominical, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Essa tentação não é do mundo, é a tentação que existe dentro de nós. Não nos deixem cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. O mal que existe dentro de nós. Quando ele fala vencedores da impiedade, a gente tem que vencer, nos vencer diariamente. E como é que a gente vai vencer diariamente? Através do Evangelho. Através do Consolador prometido, que nos esclarece. Diz, o Espiritismo nos diz o nosso proceder, o nosso caminhar, o nosso caminho. Diz a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Nós estamos presos há 2024 anos num conceito que está enraizado dentro de nós, materialista, egoísta, vaidoso, orgulhoso, que está dentro de nós. Se a gente não se atentar, se a gente não falar que é egoísta, que é orgulhoso, a gente vai continuar perdendo para nós mesmos. Simples assim. É uma luta diária, constante. É por isso que a reencarnação existe. Porque não dá para fazer tudo numa reencarnação só. Mas também não vamos ficar, né? Eu tenho várias reencarnações. Então, uma hora eu vou... Não, está na hora de fazer a coisa acontecer. É um convite
que Jesus nos faz. Todo dia nós temos a possibilidade de escrever no nosso livro da nossa vida. Esquece as páginas que a gente já escreveu. Tudo aquilo que a gente já escreveu, esquece. Vamos começar a partir de agora. Nosso livro da nossa vida, escrever coisas boas, elevadas, amorosas, benevolentes, indulgentes, perdoar, amar. Vai ser trabalhoso? Vai. Lógico que vai, não vai fácil. Mas aí que está o mérito, aí que está a conquista. O Espírito de Verdade, 1860. Eu tenho alguns minutos. A gente tem uma lei para ser cumprida. A gente tem que conquistar um reino que é o reino espiritual, não o reino material. A gente tem que conquistar uma casa melhor. E a gente tem que aproveitar as reencarnações para que a gente não seja aflito, para que a gente não passe por dificuldades. Fez sentido para vocês Kardec ter colocado o Cristo, o Evangelho, o Espiritismo, depois do Bem-aventurado dos aflitos? Fez sentido agora? Então vocês vão para casa. Nessa noite vocês vão ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para vocês, a partir de amanhã, todos vocês sentirem o Evangelho no reino de Deus de vocês. E que vocês possam agradecer a Deus todo dia pela reencarnação, pela saúde, pela paz, pela família que vocês têm, por tudo que nós temos. Que o Mestre, nosso irmão, nosso amigo, esteja sempre conosco, nos amparando, sustentando, porque Ele conhece, sabe que nós não somos fáceis, mas que Ele esteja sempre ao nosso lado, nos amparando, sustentando, fortalecendo na nossa caminhada. Maristela, obrigado pelo convite, que Deus abençoe vocês, um beijo fraterno no coração de vocês, que a gente possa estar juntos estudando outras vezes.